Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diego Souza brilha, o Grêmio vence a primeira na Série B. O Roger Machado tinha razão sobre um assunto, a gente vai falar sobre ele. Outros destaques do jogo, o Breno, o goleiro e também o lateral esquerdo Nicolas, além de outras situações. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O homem tava demais, hein? Hat-trick do artilheiro, Diego Souza precisou de um minuto na Série B para resolver os problemas do Grêmio. Impressionante. O cara fez 50 gols em 2 anos na Série A, não ia fazer na Série B? Que loucura, hein? Voltando de lesão, recuperado, acabou marcando 3 vezes e o primeiro deles com 1 minuto de jogo. E foi um grande problema que o Grêmio enfrentou contra a Chapecoense, a perda de gols, né? O Roger falou sobre isso, o Denis Abraão também, de uma forma até mais dura, né, e deselegante, porque parece que ficou na conta dos atletas, né? Mas o Grêmio realmente não teve a competência necessária para empurrar a bola para a rede. Com o Diego Souza não tem esse problema. A bola cai no pé dele, na cabeça dele, ele resolve. É impressionante a qualidade que ele tem. É um cara que está visivelmente acima do peso, que tem uma idade avançada e tudo mais, mas não adianta, né? Quando ele precisa resolver, ele vai lá e decide. E isso é importante a gente falar, porque o Roger Machado, preciso dar razão para o Roger, que pode ser criticado por várias situações, mas nessa ele tem muita razão, e eu critiquei o Roger também por esse aspecto pontual, por isso que eu estou falando isso. Acho que foi no segundo Grenal, em que o Grêmio classifica depois dos 3-0 no Beira-Rio. E o Grêmio perde aquele Grenal na arena, mas acaba avançando. O Diego Souza foi uma figura nula. E ao ser questionado, né, o Roger disse assim, gente, o Diego vai fazer gol. Não esperem que o Diego corra, que o Diego se movimente, o Diego vai fazer gol. Ele vai fazer muitos gols pra gente, vai fazer uns 20 gols nessa temporada. É a média dele. No Grêmio ele passou agora o Renato Portaluppi, que é o maior ídolo do clube, com 76 gols. O Diego Souza chegou aos 76. E ele tem uma média de 0,51 gol por jogo. Ou seja, a cada 2 jogos ele faz um gol, né, praticamente. Ele tem meio gol por jogo. Então, assim, uma média incrível, numa regularidade incrível. O cara que começou como volante foi avançando na carreira e hoje é um centroavante que empilha gols, mesmo com essa idade avançada. E o Roger disse isso. O Diego, deixa ele lá que ele vai fazer gols. E eu até critiquei o Roger porque eu disse o seguinte, cara, no futebol de hoje, você não pode ter um jogador nulo no jogo, em que se ele não fizer gols, ele praticamente não participa do jogo. Só que, o que eu vou dizer, né? Os fatos, eles acabam se sobrepondo. A frase que eu fiz foi, se ele não fizer gols, ele não participa do jogo. O problema é que ele faz gols. O problema, entre aspas. A questão é que ele faz gols. E aí ele resolve, né? E o Roger falou sobre isso hoje. É óbvio que eu preciso montar um sistema de 3 volantes. Porque alguém precisa se sacrificar para que o cara resolva. Porque quando a bola cai no pé do Ferreira, não tem acontecido nada. Quando a bola cai no pé do Elias, que é um jovem ainda, que ia bem na base e que precisa amadurecer muito essa questão da finalização e da conclusão, a coisa não acontece. O Campaz, que até tem uma finalização interessante, também não está resolvendo, cai no pé do Diego, ele resolve. Então o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? O Grêmio realmente tem que armar uma mecânica para que a bola chegue no Diego Souza e ele resolva. É simples. E ainda tem o Elkson, né, que chegou, o nosso chinês aí, naturalizado chinês, que a gente ainda não sabe se ele vai estrear na próxima rodada ou só na outra, mas está sendo preparado para isso. Um cara que empilhou gols na China, é um pouco mais jovem que o Diego, tem 32 anos, se movimenta bastante, então é outra opção que o Grêmio vai ter ali na frente. Foi uma vitória que deu um respiro. Foi a primeira vitória só no campeonato, empate contra a Ponte, derrota para a Chape em casa, obrigava o Grêmio a vencer o Guarani. E olha que o jogo não foi tão simples assim. O Breno trabalhou. Foi 3-1, 3 gols do Diego Souza, beleza, lindo. Agora o goleiro do Grêmio foi destaque. E aí quando isso acontece, a gente precisa entender o contexto, né? Há 15 minutos, porque o Diego faz esse gol a 1 minuto, né? Há 15 minutos o Matheus Pereira perde um gol em que o Breno sai, né? E ele livre de marcação dentro da área, ele chuta, a bola quase vai no ângulo. Já é o primeiro gol perdido do Guarani. Na sequência, gol do Guarani. Depois de um milagre do Breno. Aí o cara fica
na frente do gol para empurrar para a rede. Depois ele faz mais um milagre. Ali era a virada do Guarani. No chute do Júlio César, perdão, cara a cara com o Breno, ele faz um milagre. Ele salva o Grêmio ali a 33 minutos do primeiro tempo. Só que aí a 39, o Bitelo mete uma bola pro Nicolas e o Nicolas faz assim com a bola, ó. Faz, Diego. E aí ele de cabeça faz o segundo gol. Ali, de novo, o Grêmio volta a ter tranquilidade. Preciso falar do Nicolas, né? O Nicolas, que se dizia que tinha mais características defensivas, é um cara que está auxiliando demais no apoio. Ele deu 2 assistências. Ele é o garçom do Grêmio no ano. E ele tem tido muita efetividade lá na frente. Então, assim, até porque o nosso titular era o Diogo Barbosa, e antes dele, né, o Bruno Cortez, e o Grêmio vinha sofrendo com a lateral esquerda, o Nicolas, que veio do Atlético Paranaense, hoje, cara, afirmadíssimo, titular da posição, dito pelo Roger, inclusive, na entrevista pós-jogo. Vem o segundo tempo, com 2 minutos, o Biel, que fez um bom jogo, tá? Eu gostei do Biel. Até porque o Biel substituiu o Ferreira. E o Biel, que é o Gabriel Teixeira, que veio do Fluminense, que usa o Biel para não ser Gabriel Silva, né, que já tem no elenco. Ele dá uma escapada, ele já tinha roubado a bola no primeiro gol. Ele já tinha roubado a bola no primeiro gol e dado para o Diego Souza. Nesse lance, ele dá uma escapada, ele demora um pouco para tocar para o Elias. Mas ele toca para o Elias ainda assim na frente do goleiro Kozlinski. E ele perde. A sensação que eu tenho é que o Elias baixa a cabeça e chuta. Baixa a cabeça e dá um passe. O Roger falou sobre isso, dizendo que, no caso do Diego Souza, quando ele chega na frente do goleiro ou do gol, a frequência cardíaca dele não acelera, diminui. E do jovem é óbvio que acelera. Então é óbvio que alguns jogadores mais jovens, eles vão ter mais dificuldades, mas assim, poxa vida, cara. O Elias é um cara que tem uma movimentação interessante, é um cara muito forte, é um cara que fazia muitos gols na base, tá faltando esse detalhe aí para ele poder aprimorar. Depois dessa perda de gol do Elias, o Nicolas também perdeu mais um gol aos 14 minutos, só que aos mesmos 14 minutos, depois que o Nicolas perde esse gol que o goleiro defende, tem o escanteio, e aí o Nicolas cobra na cabeça do Diego. E o Diego, cara, impressionante. Ele tá pesado, ele tá grande, ele tá aparentemente fora de forma, ele tá voltando de lesão e ele sobe no 3º andar e ninguém busca o cara. Inacreditável. A impulsão que o Diego Souza construiu ao longo da carreira. E aí ele mata o goleiro, 3-1 naquele momento, o Grêmio aí sim alivia um pouquinho. Só que o jogo não terminou aí. O Breno seguiu trabalhando muito, cara. O Matheus Pereira, ele faz uma baita defesa, queima-roupa de handball, sabe? Abrindo assim o esquadro para impedir o gol a 28 minutos. E aí depois o Grêmio perde outros 2 gols com o Bitelo e o Janderson. E também o Elias a 41. Bitelo aos 34, 39, o Janderson e o Elias a 41. O Grêmio teve chance de fazer mais? Teve. Mas o Breno também evitou o que poderia ser um jogo mais complicado. O Guarani é um time que vai disputar a Série B, né? Não sei se o acesso, mas vai estar ali. Vai estar ali. O Giovanni Augusto é o camisa 10, um cara rodado em grandes clubes. Tem o Lucão do Break, tem o Nicolas Careca, enfim, tem o Matheus Pereira que eu falei, o Júlio César, jogadores interessantes. E teve a polêmica da semana, né? Com o Denis Abraão dizendo ainda bem que é o Guarani, que não é o Palmeiras, porque ele tinha se confundido. Mas é que os dois são verdes. E aí o Lucão do Break falou, bom, agora vocês vão ver quem é o Guarani. Não aconteceu, o Grêmio foi superior, mas o Denis Abraão deu uma motivada nos caras que desnecessária, né? Que não precisava. Mas enfim, nem queria falar do Denis Abraão hoje. O fato é que o Grêmio venceu bem, com o seu artilheiro, com um cara que resolve os problemas do time e que, inevitavelmente, o Grêmio vai ter que encontrar um sistema para que ele faça gols. Isso é arriscado? Mas enquanto ele resolver o problema do Grêmio, não há outra solução. O Ferreira, que está numa fase realmente ruim, tem no Biel, daqui a pouco, a possibilidade de ser uma alternativa interessante. Vamos para a escalação aqui, né? O Edilson começou o jogo, mas sentiu, e aí entrou o Rodrigo. Achei o Rodrigo um pouco nervoso no jogo, mas é lateral, enfim, ele que veio do Mirassol, tudo bem, ele entra a 14 minutos, foi uma boa possibilidade ali. Bruno Alves e Jeromel. Cara, o Jeromel, dá gosto ver o Jeromel jogar, né?
Cara, dá gosto, porque o Jeromel é o seguinte, ele antecipa, ele continua antecipando, ele continua tentando roubar a bola no momento em que o adversário pega ela no campo ofensivo, ele busca muitas vezes armar o jogo, quando ele passa a linha divisória do gramado e ele tem o campo aberto, ele tem opção de passe, o Jeromel é um líder, cara. Como é bom ver o Jeromel em campo. Por isso que eu acho que essa vitória ela teve uma espinha dorsal. Ela tem o Breno no gol, ela tem o Jeromel, ela tem o Nicolas, claro, né? Ela tem o Bitelo e tem o Diego Souza. O Bitelo é um cara que tem corrido o campo inteiro, né? O Vila Sante é um cara que faz um trabalho silencioso, o Lucas Silva talvez um pouco abaixo, mas eu não vejo outro jogador que possa fazer a função dele ali naquele setor. E o Campas, pelo lado, rende mais do que vinha rendendo, mas ainda assim muito abaixo, né? Porque a gente sempre vai culminar na expectativa gerada pelo que o Grêmio pagou por ele. Tanto que ele sai no intervalo justamente para o Elias, que precisa aprimorar muita coisa, especialmente em finalizações. O Janderson é o cara que surgiu muito bem assim no Corinthians e tal, da base, a velocidade, fazendo gols, mas ele não entrega muito, né? E o Ricardinho também entrou aos 31 minutos no lugar do Diego Souza. O Ricardinho, que é um cara que eu particularmente aposto muito, ele ficou muito marcado por perder gols, mas é um cara de bom posicionamento, fez gols importantes em Grenais, é um moleque que eu torço muito para que dê certo, é mais uma alternativa no ataque, além do Elkson que está para chegar também. Boa vitória, ufa, respiramos, mas ainda tem muito pela frente, foi só a terceira de 38. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!